Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Papo de Mãe. Eu sou a Fabiana, mãe e também gestora da Clínica Única. Esse podcast nasce de uma vontade muito especial, criar um espaço de conversa de mãe para mãe, mas também trazendo informação de qualidade com profissionais que confiamos. Aqui vamos falar sobre os desafios, conquistas e emoções que fazem parte do dia a dia de quem cuida de crianças, adolescentes e jovens neurodivergentes. Hoje vamos falar sobre um assunto que gera muitas dúvidas: terapias para o autismo. O que realmente funciona? Existem muitos mitos, algumas verdades e também novidades que todo mundo merece conhecer. E hoje eu tenho o prazer em receber no nosso primeiro episódio a doutora Michele Alves. A Michele é mãe da Marina e da Juliana, médica há 10 anos, pediatra há 7 anos, professora do curso de Medicina da Uniderp e certificada pelo Dr. Tiago Castro na 3ª turma da CTC e coautora do livro Simplificando o Autismo 2.0. Muito obrigada novamente por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, cumprimento todo mundo que está nos assistindo, a equipe da Única, é um prazer estar aqui e eu espero que a gente consiga desmistificar muitas coisas nessa conversa com muitas informações de qualidade. Ah, com certeza. Nossa, é uma oportunidade extremamente valiosa ter a doutora Michele aqui com a gente. E eu vou bombardeá-la de perguntas. Dá medo, hein? Aí dá medo. E coisas que eu quero saber também. Michele, me conta como que iniciou, qual foi o primeiro start que você falou? O autismo é algo que me tocou e é algo que eu preciso e quero me aprofundar mais. Eu não tive assim um paciente zero, um ponto, né, de algo que realmente foi um divisor de águas. Eu não reconheço isso na minha história, pelo menos não ainda, tá? Mas o que acontece? Em 2018, quando eu terminei a residência de pediatria, eu já comecei a atender no consultório, e lá eu comecei a receber muitos pacientes que ou as famílias chegavam falando que tinham o diagnóstico de autismo, ou que precisavam de uma investigação, eu suspeito que isso aqui possa ser algo assim, né? E a nossa formação médica, pelo menos a formação há 10 anos atrás, tanto na medicina quanto na residência de pediatria, ainda era muito assim, o autismo ele é de tal especialidade. Do neuro, né? Do neuro, do psiquiatra, e o autismo é de todo mundo, na verdade, né? Então, com a estatística de autismo que a gente tem hoje, de 1 a cada 36 pessoas, você vai ter em toda sala de aula, você vai ter em todo meio. Então, eu comecei a receber pacientes para consulta normal de puericultura, com espectros diferentes, apresentações diferentes, e eu falei, poxa, eu tenho que estudar. Primeiro porque medo de deixar passar um diagnóstico e condenar uma evolução, uma qualidade de vida para aquela família, né? Porque a gente não pode falar de autismo só para o paciente. Eu sempre falo que é uma família que está vivendo todo mundo ali. Envolvido. A gente, quando você fala de transtorno do espectro autista, você entende que isso é uma roda, né? É um círculo muito grande, que você envolve a família, você envolve a logística que essa família se organizou para cuidar desse filho, vai ter totalmente alterada, irmão, você envolve em relação à rede de cuidado, a família já começa a pensar qual escola, então é muita coisa que realmente se transforma, né? Nesse momento crucial que é o diagnóstico e realmente essa família ter a sorte de encontrar esse profissional que tem esse olhar um pouquinho mais apurado, né? Como você entendeu essa necessidade? E eu tinha muito medo, é um medo que eu tenho da minha formação, tá? De deixar passar diagnóstico, de errar com o meu paciente ao não diagnosticar ou ao não intervir precocemente. Então eu comecei a procurar quem eram as referências
por exemplo, aqui no Brasil, aí que eu fui conhecer o Dr. Tiago Castro. Ah, então, inclusive, eu apresentei a doutora Michele falando um pouco do seu currículo e falando da certificação. Sim. E às vezes as pessoas não conhecem, mas que certificação é essa? Como assim? Conta brevemente pra gente como que o Dr. Tiago Castro chegou na sua vida e essa certificação realmente fez sentido para você. Então, quando eu comecei a procurar as referências, eu conheci o Dr. Tiago Castro, Lucelmo Lacerda, Paulo Liberalesso, né, que são referências que a gente tem aí, e um vai puxando o outro, graças a Deus, só um melhor que o outro aí, com certeza. E eu fui, o Dr. Tiago Castro, ele tem uma certificação voltada para médicos, e tem a TND, que é formada, direcionada para outros profissionais que trabalham com transtornos do neurodesenvolvimento. Essa certificação ela é voltada para o autismo, mas lógico que também a gente aborda TDAH, TOD, mutismo seletivo, enfim, porque são comorbidades também que a gente vai encontrar e tem que fazer diagnóstico diferencial. Então, a gente tem aulas semanais, mais de uma aula por semana, horas e horas de estudo e tarefa, então assim, existe um trabalho muito grande do doutor e da equipe dele em nos capacitar para atendermos as famílias, né, dos pacientes com TEA. Então essa certificação, ela sim foi um divisor de águas no meu olhar, no meu atendimento. É importante ressaltar para as mães que estão ouvindo que nós queremos falar da importância da formação da doutora Michele. Doutora Michele, como eu já apresentei, ela é pediatra, e da importância dessa busca realmente de entender critérios, entender diagnóstico cada vez mais precoce, coisas que o pediatra poderia deixar passar, né? Mas de forma alguma nós estamos desmerecendo um outro colega pediatra, né? Que também tem todo, como é que eu posso dizer, condições de fazer esse diagnóstico, né? Mas nós estamos trazendo aqui com a doutora Michele a importância, e graças a Deus que existem profissionais que realmente eles vão entrar mais a fundo no TEA, né? Então, é realmente um olhar muito mais rebuscado nessa criança, nessa família, né? Que eu acredito que isso já está se traduzindo para os seus atendimentos de uma forma incrível, né? Sim, graças a Deus. Michele, já que você trouxe, né, que você percebeu essa chegada maior de bebês, de crianças, né, no seu consultório, onde você identificava a importância de ter esse diagnóstico, que você já via que aquela criança estava no espectro e você via que aquela família vinha uma busca já há um tempo, como que você diz em relação, qual é a maior dificuldade desse diagnóstico? Hoje, eu percebo que a maior dificuldade talvez seja o momento do diagnóstico, né? Nós temos ainda algumas pessoas que falam que a gente não pode fazer um diagnóstico precoce, antes dos 2 anos, o que também as pesquisas, os estudos já estão mostrando que não, né? Se eu fecho os critérios do DSM-5, se eu tenho a suspeita e eu consigo fechar os critérios, que eu posso sim fazer um diagnóstico com 18 meses, às vezes com 1 ano. Então, a criança, ela tem questões sensoriais, ela não tem a questão do olhar, da imitação, da reciprocidade emocional, né? Ela tem a questão do hiperfoco. Isso seria o que você pode dar como dica para as mães de os principais sinais de alerta? Sim, então são sinais que a gente tem que observar. Uma criança com 9 meses, ela tem que fazer a triangulação, né? Então, se ela tá sentada no seu colo, eu tô conversando com você, ela vai olhar para mim, para você, vai se entender no meio da conversa, no meio do ambiente. Poxa, mas é 9 meses. Mas é quando a gente começa a fazer isso. Entendi. Né? A se entender ali no meio, né? E aí você percebe que o pai já chega com isso para você dentro do coração, como se diz, coração de mãe, sabe? Já, sabe. O que você acha dessa fala? Sabe, e não é achismo, porque
tem uma pesquisa recente Aham. que fala que 80% dos diagnósticos a mãe já falou Meu lá Deus, gente, as mães são muito atrás. poderosas. É muito Michele, no antes. nosso caso, né, no meio do além em relação ao Lucas, o Lucas ele ia ter 21, né? Então nós já sabíamos que o Lucas teria desafios que a T21 traz. Só que eu sabia que o Lucas tinha desafios a mais que a T21 traz. Porque você percebe, você convive. Só que no meu caso, particularmente, eu vou te confessar que foi muito pesado para eu ter esse segundo diagnóstico. Porque é como se fosse assim, por um momento nós já tínhamos nos entendido como uma família atípica, nós já tínhamos mergulhado daquele mundo da T21, né? E de repente, um outro diagnóstico, meu Deus, como assim? Uma outra sentença, né? Então eu percebo hoje como mãe, isso é uma coisa que eu trago, né? Uma dor que eu ressignifico, que eu demorei para enxergar isso, né? Que eu demorei para falar, não, sim, meu filho tem isso. E você percebe algumas mães chegando assim com esse medo de enxergar, né? A mãe sabe, mas ao mesmo tempo fala, ai, doutora, mas o meu marido também não falava, mas o filho do meu vizinho também é assim. Como você vê isso dentro do seu consultório? Eu vejo isso mais comum nos pais do que nas mães em si, quando é o casal que tá ali, né? Mas isso é comum até do ser humano, né? A gente tem as fases do luto, né? Você tá gestante, você tá esperando uma perfeição, né? De certa forma. Quando vem qualquer coisa que quebra aquela sua expectativa, né? isso, você começa a viver as fases do luto. O luto não é só para morte, o luto ele é para Fala quebra. que é o filho idealizado que não veio, né? Isso, Aquela perda que você isso, acabou tendo. E eu acredito isso. que acredito não, tenho certeza, há um sofrimento muito intenso, né? Da mãe, do pai, quando está envolvido em relação a isso. Mas aí, ao momento que você rompe essa barreira, você percebe, opa, né? Eu acho que é a hora de agir. Em relação ao diagnóstico, eu te trouxe a realidade nossa, né, do nosso filho que tem T21. Como que chega para você essas crianças com esse duplo diagnóstico? É mais difícil você realmente falar que uma criança T21 ou uma criança com paralisia cerebral, de entender que ela também está no transtorno do espectro autista? É mais difícil. A gente tem várias questões, não só as comorbidades, né, que às vezes dificultam o nosso diagnóstico, como as questões de mascaramento nas meninas, por uma questão de educação, né? Menina não faz isso, menina se comporta desse jeito, menina nananã. Então as meninas elas são moldadas e elas mascaram o masking que a gente fala. Mas as comorbidades elas dificultam até pelos critérios diagnósticos do DSM-5, em que o último ali ele fala que a gente tem que ter não ter condições que justifiquem essas características da criança clínica, né? Então, fica mais difícil porque eles se confundem muitas vezes. Então, uma criança que tem TDAH e TEA, essa agitação que a criança apresenta, ela é pelo TDAH só? Não pode ser pelo TEA também? Pode. E aí, como que eu vou medicar? Ou será que a terapia sozinha vai dar conta, né? Entendi. Então a gente tem que ir muito junto com a família, muito junto com os outros profissionais, tem que pensar mesmo como equipe, não pode atuar sozinho, achar que dá conta que você vai errar. Você trazer esse olhar da importância da equipe multi é muito interessante e valioso para nós, né, daqui da Única. Eu, como gestora da Única, o que eu percebo? Quando chega uma criança para nós fazemos questão de que a gente fala de fechar a roda. Então, a criança veio geralmente para terapia ABA, né, que é o protocolo hoje, a gente vai falar um pouquinho depois da terapia ABA, com certeza. a nossa queridinha. E aí a gente fala, tá bom, mas quem mais está convivendo com essa criança? Cadê a fono, cadê a TO, cadê a escola, né? Cadê o pediatra? E de ouvir tudo isso, porque já que eu vou entrar com uma terapia, que eu vou falar de manejo comportamental, eu preciso que todos tenham conhecimento e repliquem esse nosso manejo, né? Sim. E aí, Michele, eu te confesso também que nós temos muitas barreiras de chegar a um médico, né? Eu
certamente Fala pra entendo, gente, compreendo e como você é médica, com essa sua agenda, né, insana que deve ser, Uhum. mas como que você consegue reservar esse tempinho de ter esse espaço para equipe multi? Você prefere uma reunião? Você prefere um relatório? Dá uma dica, como que a gente chega no médico. Olha, eu sou bem acessível, né, inclusive eu trabalhei com a Dani, né, que é aqui Aham, da Única também, né, sou aham. sócia, dentro do hospital, em um setor que a gente trabalhava muito com a equipe, né, muitos pacientes em cuidados paliativos, então esse aprendizado de trabalhar com equipe, eu já carrego Da da sua minha formação formação. Ah, hospitalar, isso fez toda a né, diferença, isso com faz toda a certeza. diferença, porque no hospital a gente precisa de todo mundo Aham, junto também, em aham. todos os lugares, a gente não vive sozinho, a gente não é uma ilha. Então, assim, para mim, pode mandar mensagem. Eu até prefiro Ai, falar com a gente, que pessoa do delícia ser que mandar pediatra. relatório, tá? Eu vou Aham. ler o relatório, mas eu Uhum. prefiro conversar, Que ótimo, Michelle. né? Olha, eu acredito que isso aquece o coração das mães e da equipe que você Uhum, sim, conversa, com certeza, flui né? muito bem. Com Flui certeza. muito bem o tratamento. Quando chega uma criança para nós, a gente percebe esses pedidos de terapia meio padrão. Eu Aham. não estou criticando, porque eu Uhum, acredito que sim, vão pensar que é o que tem evidência científica, né, sim, de sim. comprovação. E eu percebo algumas vezes a mãe fala assim: "Ah, o médico falou que depois que eu terminar a avaliação neuropsicológica eu começo". Uhum, E aí, qual é a nossa fala da Única? Seu filho tem uma dificuldade. aham, Vamos começar a atuar na sim. dificuldade. Depois vem o CID, vem o Uhum, laudo. Então, assim, nós não gostamos dessa fala, tipo, que às vezes uma família vai demorar 4, 5 meses para terminar. uhum. Isso não é um gap muito grande? Como É. você vê essa família que vai esperar, doutora, tem certeza que meu filho tem TEA? Aí que eu vou começar? Como que você indica isso no seu consultório? Como você lida com essa espera? É uma questão muito importante e eu converso muito com os pais o seguinte: durante a avaliação da criança no meu consultório, eu faço todas as perguntas, anamnese, observo a criança, tento interagir e tudo mais, né? E lá para o meio, para o final Aham, da consulta, eu viro o meu computador para os pais. aham. E mostro, ó, os critérios são esse, 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 esse. Uhum, Seu filho preenche isso, não preenche isso aqui não sei o que lá, uhum, dadadadã. Então, uhum, aqui a gente consegue fechar o diagnóstico, beleza, a gente fecha. aham, Mas aqui a gente não fecha, vamos supor que o caso não feche certinho uhum, os critérios. uhum, Mas nós temos que intervir precocemente, uhum. tá? A gente não precisa ter um diagnóstico fechado para iniciar uma intervenção precoce, porque Gente, é isso é muito mais muito importante importante, esse isso. corte, porque eu vejo hoje, Michele, que muda completamente a Muda, história da criança. muda. E assim, a intervenção precoce faz muitas vezes, ela faz tanta diferença muitas vezes, que as pessoas começam a até questionar Se lá na frente se a realmente, pessoa tinha mesmo esse aham, diagnóstico. Mas, gente, se a criança não está falando, vamos ali, 18 meses, né? A criança está falando 15 palavras, é muito pouco, tá? A gente espera que ela fale 150, 200 palavras aos 18 meses. Tudo bem, ela não está falando. Não fecha os critérios diagnósticos todos de TEA, mas eu tenho que intervir precocemente. Ela pode não ter um TEA lá na frente, ela pode ter um TDL, por aham, exemplo, né? aham, E aí eu começo, indico a fono, e a criança começa a fazer a terapia. Ela tem esse tempo de evolução em que o cérebro dela está se desenvolvendo, tendo essa uhum, sinapse, né? uhum, A gente tem que trabalhar com sinapse, com poda neural, com janelas de oportunidade do aham, desenvolvimento da criança, aproveitar. E aí a criança desenvolve, chega lá no consultório com 24 meses, com 2 anos, aham, com uma melhora bem importante do repertório dela. Agora uhum, não. Eu falo, não fecha os critérios, vamos esperar? Põe na escolinha. uhum. Pior erro. Põe na escolinha, a escolinha não vai resolver. A criança que não fala que vai para a escolinha vai sofrer, não vai resolver. A escola não é para ensinar a falar, não é essa a função da escola. E aí a criança volta lá com 2 anos, com 15 palavras. Eu Olha o tempo que eu vejo, perdi. Michele, que os pais têm, eu vou usar uma palavra que eu percebo, que os pais, eles
querem um status do filho estar na escola. Você percebe um pouco isso? Percebo, mas eu já converso, eu mostro o que eu gosto de explicar. Estar na escola, com condições de estar na escola, é muito bom para a criança. Se ela se ela gosta de socializar, se ela se sente segura ao falar, se ela se sente bem em estar naquele meio e aprender com aquele meio. Se ela tem pré-requisito para estar ali naquele momento. Isso. Né? Isso que a gente fala muito para os nossos pais, porque assim, nós duas agora, se nós formos abduzidas por uma reunião em árabe, você acha que a gente vai fazer o quê? Dormir. Eu não vou. Nada, porque a gente não tem pré-requisito para estar ali. Sim. Então, de repente, se a criança der recuar um pouquinho, entender uma terapia mais focada realmente na habilidade que ela precisa desenvolver naquele momento, ela vai chegar nesse momento escolar muito mais preparada e muito mais pronta para os desafios que isso vai trazer, né? Com certeza. Porque, assim, às vezes, eu falo assim, a gente tem que tomar cuidado com os dois extremos. Às vezes a escola fala que eu não estou criticando a escola, porque até os psicopedagogos, os pedagogos, as escolas, os professores, eles estão penando muito. Com certeza. Eu acredito que a gente precisa, todo mundo, conversar sobre isso. Porque, assim, eles estão em um momento muito crítico de ter que aceitar uma demanda que eles não estão preparados para aquilo. Que eles não são preparados, né? Não têm condições. Exatamente. Tá? Então, assim, não é eu uma acho que crítica. Isso é uma conversa que a gente precisa, né? Tá cada vez mais nutrindo e unindo forças. Isso. Acho que chega essa história de terapia versus escola. Não. É terapia com junto. A escola. Inclusive o PEI tem que ser feito junto. Exatamente. Né? Não é só do professor realizar o PEI, né? Mas isso aí a gente vai caminhar bastante. É um sonho futuro, mas tá bom. Mas às vezes o que acontece? A criança que é quieta, que fica isolada, é ótimo, não é? Seu filho tá não dá ótimo trabalho, aqui, né? ele não dá trabalho, ele tá quietinho ali, tá ótimo, né? E aí o pai vai pegar na escola, a professora falou que meu filho tá bem, tá bom. E aquela história, né? Foi tudo bem? Foi. Né? Foi tudo. Então, assim, a mãe tem que saber perguntar também. Por exemplo, foi tudo bem pra criança? Foi. Tá, mas o que o menino fez? Tinha uma bola. E ele ficou lá com a bola, porque o hiperfoco dele é bola. Né? Uma roda. Né? E aí as atividades estão ocorrendo ali na escola, na sala de aula, e a criança tá ali e tudo bem. Tudo bem não. Né? Ou o contrário. Ou a escola vai chamar, olha, seu filho tá muito agitado, tá atrapalhando, tá nananana. Então a gente tem dois extremos aí que a gente tem que tomar muito cuidado. Com certeza. Falando em diagnóstico, falando em terapias, eu quero te perguntar em relação a essas terapias que prometem muitas coisas, né? Nós sabemos que hoje nós estamos num mundo instagramável, que quando você vai para a vertente das redes sociais, as pessoas podem se frustrar, ou pode achar, nossa, mas o meu filho não faz isso, meu Deus, aquela criança faz, né? Então a gente está indo realmente para um comércio terapêutico muito perigoso, né? E existem coisas e terapias que têm comprovações científicas, né? Existem aquelas terapias que as mães buscam porque ouvem no grupo de mães, prometem algo. Como você lida com a expectativa dessa mãe que pesquisou, que foi atrás e que aquela pessoa prometeu tanta coisa? Como você, como a médica que sabe que aquilo não é bem daquela forma, como você está lidando com essa avalanche de curas, de terapias milagrosas para o TEA? Eu sempre gosto de trazer para a ciência, né? Então, assim, em 2020, por exemplo, a gente teve um documento, né, da Clearing House que traz lá 28 práticas com evidências científicas para pessoas com TEA. Dessas 28, as 23 primeiras estão relacionadas com ciência ABA. Viu, mãe? Então, assim, por favor. É o que a gente tem de evidência científica, práticas baseadas em evidência. Depois, né, então 23 até 24 até 28, são as terapias com música,
Então, entra aí a musicoterapia, que há um uhum. tempo atrás foi discutida, e isso é indiscutível, é uma Aham, prática baseada com em evidência certeza. no TEA, E hoje tá? tem se profissionalizado muito, né? Muito, excelentes profissionais, Uhum, né? Então, musicoterapia, terapia sensorial em AIDS, que é a uhum, equipe da terapia ocupacional, o uhum, TCC, né? A equipe da psicologia uhum, atuando aí, e atividades de motricidade. Então, educadores físicos, uhum. fisioterapeutas, todo mundo atuando. Então, essas práticas são práticas baseadas em evidência para pessoas com TEA. Eu sei que eu tenho resultado. Que não é a doutora Michele Que que está está dizendo indicando. isso, que ela está Isso. indicando, ou porque ela tem uma parceria, ou Eu porque não ela fez tenho. um curso, né, Michele? Não. Não é nada disso. Ela está falando de um documento, Isso. ela está falando de ciência, ela está Isso. falando de comprovação científica, de artigos que a gente pode claramente provar. Então, assim, nós temos terapias, e muitas pessoas estão falando sobre, por exemplo, vitaminas, doses altas de Uhum, vitaminas, de ômega, né? Ozonioterapia, terapia uhum. oh meu Deus, TNS? Aham, transcraniana, enfim, uhum. essas práticas, elas podem ter resultados individuais? Podem. E aí a internet vende muito isso, vende um depoimento, né? Aham. De alguém que deu certo para alguém, né? Mas elas não são práticas que são reconhecidas, que são possíveis de serem estendidas a um público grande e terem o mesmo resultado em grande parte desse público. Quando eu falo em prática baseada em evidência, eu tenho que ter veracidade. Então, assim, eu não posso ter conflito de interesse, eu não posso ter uma indústria farmacêutica me financiando, eu Uhum. não posso ter um interesse ali por trás daquela pesquisa. Essa pesquisa, ela tem que ter uma quantidade de participantes Tem que cumprir pré-requisitos, né? isso, uma Uhum. quantidade grande de participantes, e se eu for reproduzir aquela prática em outro país, em outro lugar, eu tenho que conseguir os mesmos resultados. Além de conseguir reproduzir igual, eu tenho que conseguir a mesma margem de resultados para eu falar que aquilo ali é viável de ser uma prática baseada em evidências, Uhum. né? Então, hoje a gente tem a terapia ABA, a ciência ABA, né? Essas outras práticas que acabam entrando também Uhum. na Claro. formação, Aham. que são baseadas em evidências e outras que não são. E aí a gente tem que tomar Uhum. cuidado. É o famoso assim, quando a esmola é grande, o santo desconfia, né? A gente não tem uma cura milagrosa, então Com desconfie. certeza, com certeza. Na realidade, não há receita de bolo, Não, não né? tem. Como você disse, nós recebemos crianças aqui que se beneficiam muito de um intensivão em aba, outras crianças que precisam de um ajuste motor em Uhum, conjunto ou até antes, né? Porque o ajuste motor vai ajudar muito no desenvolvimento cognitivo dessa criança. uhum, A gente percebe também a importância da troca, do grupo, né? Dessas práticas da análise do comportamento serem feitas também em relação ao grupo. Quando eu vou fazer um treino com uma criança, sei lá, de atenção compartilhada, ela e o AT, ela e mais duas crianças, que ele vai ter um resultado muito maior, né? Então, acredito assim que não há receita. Eu sempre falo para as mães que eu recebo que você tem que levar seu filho para uma terapia, para qualquer terapia que for, sabendo o porquê você está indo lá. uhum, Então, a importância dela pedir para esse profissional um objetivo. uhum, Então, tá, é 1º de janeiro, doutora, o que que eu vou conseguir com meu filho dia 31 de dezembro? E no meio do caminho pedindo feedbacks. Então tá, uhum, nós estamos no meio do caminho. A gente avançou ou a gente vai ter que mudar, né? A rota. Então, eu acho assim muito importante, porque hoje eu também vejo as mães somente indo. Elas nem uhum, sabem por quê. Ah, o médico mandou. Mas por que que você está fazendo? Ah, eu não sei. Né? Então uhum, a gente acaba sendo bombardeado de muitas expectativas, muitas possibilidades que os pais acabam se perdendo, né? uhum, Então essa é a importância de você estar dando esse rumo, né, para as famílias. uhum. Eu vejo que às vezes falta orientação da nossa parte médica ao elaborar o laudo, né, em que a gente Aham, vai fazer o pedido das terapias e justificar e tudo mais, para essa família, para um convênio, para um SUS, uhum, enfim, o que for aí, né, para terapia. Mas assim,
especificar a necessidade realmente da criança. Por quê? A fala, embora seja algo muito presente no diagnóstico do TEA, às vezes tem criança que tem uma fluência verbal muito boa. Tá, eu vou fazer fono para essa criança porque aquilo Só é uma porque tá receita ali, né? de bolo, é uma das Fono, terapias? ABTO, né? Não, tá? Às vezes ela precisa Pegar o muito mais tempo da dela TO. para uma outra coisa, né? Isso, às vezes ela precisa muito mais da TO, às vezes ela precisa muito mais da psicóloga, da psicopedagoga ali, Exatamente. né, para lidar com uma rigidez comportamental, para aprender a matéria ali, né, como que ela vai se organizar para aprender aquilo, como que ela vai escrever melhor, acompanhar e lidar com certas situações do dia a dia dela. Com certeza. Então não tem realmente receita São de bolo. indivíduos, né, diferentes, cada isso um mesmo. é uma forma. Michele, foi muito bom o nosso bate-papo, né? Eu acho que a gente poderia ficar conversando aqui por horas e horas. E para encerrar, eu vou te pedir 2 recados. Eu queria que você desse primeiro um recado para a mãe que tá com essa angústia no coração, tá com um bebezinho pequenininho, o que você diria para ela? E recado para aquela mãe que já tá um pouco desanimada. Tá, então vamos lá. Vamos lá. Para a mãe que está angustiada com um bebezinho pequeno, o meu recado é: procure um bom profissional para acompanhar, né, a sua criança durante a puericultura. Por quê? O pediatra, ele é o médico do desenvolvimento. Nenhum outro profissional cuida de tantos sistemas em desenvolvimento por tanto tempo, né? Então, o pediatra é o médico do desenvolvimento. Até os 18 anos, a gente vai seguir com a criança e a gente vai ver essa criança se desenvolver. Se você tem dúvida, pergunte. Ainda está com a pulga atrás da orelha? Vai em outro, vai em outro. Não existe, cada criança tem o seu tempo. Não existe. Existe o tempo esperado e existe o atraso ou tá muito lá na frente. Mas não existe, cada criança tem o seu tempo. Eu tenho marcos do desenvolvimento e eu tenho que respeitar esses marcos e o tempo desses marcos. Então, tá com a pulga atrás da orelha, Recado vai atrás. Que essa máxima a gente ouve Isso. diariamente, né? Isso, vai atrás, que, né, coração de mãe dificilmente já sabe. erra, tá? Mas, e o recado para quem já tá na luta, né? Já tem o diagnóstico, tá? Então, eu gosto muito de uma passagem bíblica, e aqui não estou falando nada em relação a alguma religião, não. Na Bíblia, em João, Jesus fala: eu venci o mundo. Fala, vocês vão ter muitas atribulações, muitas aflições, mas não desanimem, eu venci o mundo. Então, o que eu oriento vocês? Não desanimem, procurem pessoas que estarão ao lado de vocês, procurem bons profissionais que façam treinamento de vocês, que orientem as terapias para que vocês mantenham em casa, que façam feedback, que te deem gráficos de evolução. Isso faz toda a diferença, tá? Para vocês não gastarem tempo e dinheiro. Então, procurem bons profissionais, estudem. Existem até no YouTube cursos de graça de bons profissionais. Volta aqui, Thiago Castro, o Selmo Lacerda tem cursos de graça para as famílias. A mãe precisa se empoderar, precisa estudar. Saber conversar com esse profissional de igual para igual. Isso. Sabe melhor do filho dela do que o profissional. E fugir de profissionais que falam que essa mãe incomoda, né? Não. Se você quiser participar da terapia do seu filho, você tem direito de entrar e participar, tá? E aprender com o terapeuta do seu filho. Esse profissional que não deixa você participar, você entrar, ele tá te enrolando, desculpa. Desconfia dele. Desconfia, sim, tá bom? Sim. Falando Desconfia dele. Preto no branco aí, tá? Outra questão, além de estudar, saibam os seus direitos, os direitos dos seus filhos. Procurem saber sobre os direitos. Muitas vezes as pessoas vão falar, mas isso não pode. Pode sim, tá? Seu filho tem direito a ter um AT dentro de sala de aula, é um direito, você não tem que pagar por isso, né? E as mães ficam com vergonha de se indispor com a escola, porque a escola trata o filho bem e é um direito do filho delas. Exatamente. Tá? Na realidade, o AT é uma ferramenta para tudo dar certo. Para tudo. Isso, é um elo aí que a gente tem ao AT, né? Então, saibam seus direitos.
Não escutem muitas pessoas, tá? Abracem quem for ajudá-los, Exatamente. né? Eu acho que esse é o maior recado que eu posso dar. Não desanimem, sigam, que vai dar tudo certo. Olha, Não peguei... romantizem o autismo, Não tá? É um diagnóstico romantizem. difícil, mas vai dar certo. Nossa, eu fiquei com o meu coração aquecido, porque eu recebi também como mãe todas as suas orientações. Michele, muito obrigada. De Eu que coração, agradeço. por você ter vindo. Gente, a Michele deixou uma pequenininha em casa, que deve estar morrendo de saudade dela. E eu gostaria imensamente de agradecer todo mundo que está assistindo e falar que o nosso primeiro episódio foi incrível. Gratidão a você. Eu que agradeço o convite, né? Agradeço a todos que nos assistiram. Fico muito feliz de poder contribuir de alguma forma. E qualquer coisa, eu estou à disposição. Voltará sempre em breve. à disposição. Vamos colocar a Michele de volta. Vamos pra na gente fogueira de conversar novo. várias vezes, né? Então, Obrigada, tá bom. Michele. Eu que Obrigada agradeço, mesmo, Fabi. tá? Tudo de bom. Obrigada. Até o próximo episódio. Mais.